O advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira veio, através das redes sociais, aqui na internet, se manifestou a respeito da prisão, até porque houve a prisão, porque houve a revogação do benefício do livramento condicional que havia sido concedido. E além, claro, de ter se manifestado em favor do ex-deputado federal, que acabou sendo recolhido, o advogado do ex-deputado também faz algumas expressões, faz alguns comentários a respeito da conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal. Chama de ditador, de tirano, de insensível, de agir com demência e algumas outras expressões. Vamos assistir aqui, porque agora a gente pode levantar um debate. Será que o advogado também não pode estar cometendo algum tipo de infração penal contra a honra do ministro do Supremo Tribunal Federal ao atribuir a ele alguns adjetivos negativos, né, algumas qualidades negativas, algumas expressões pejorativas em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal? Lembrando que a gente discute, e aqui no canal várias vezes, a imunidade que existe parlamentar, e o advogado ele tem, de certa forma, uma imunidade material lá em juízo quando ele está exercendo a defesa do seu cliente, não aqui, né? Até porque aqui já houve o julgamento, o cliente já foi condenado, e aqui há uma manifestação a respeito de um aspecto do cumprimento de pena. Mas vamos assistir primeiro as manifestações aqui do advogado e a gente continua falando a respeito disso. E não aconteceu nada com ele, pelo contrário, hoje ele está livre, leve e solto, apesar dos mais de 400 anos de condenação, crimes confessados, e no caso específico do Daniel, é o Daniel Silveira. Na realidade, o Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clesão. Só que nós não vamos descansar e permitir isso, Alexandre. A perseguição é pessoal. Não há nada que explique todo esse circo armado aí pelo Moraes para poder prender o Daniel na véspera de Natal e tirá-lo da família, dos amigos e da sua liberdade, né? Colocando no regime fechado e o resto revogando o livramento condicional, que é uma medida absolutamente desproporcional, até porque nós informamos tudo de forma transparente nos autos, inclusive a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no próprio domingo. Eu não informei antes, Pitoli, porque, por exemplo, ocorreu o fato à noite e eu soube pela manhã. Mas eu não estava próximo ao escritório, trabalhando com o meu token para poder assinar a petição, para poder enviar. Então eu consegui fazer isso no final do dia, né? Até porque o advogado no recesso tem que ter pelo menos uma meia hora aí de paz, mas esse cidadão aí não dá uma paz para ninguém, e nem darei paz para ele também. Doutor, e aí? O que acontece daqui para frente? Daniel volta ao sistema fechado? Existe alguma possibilidade de reverter esse cenário? Ele está no regime fechado, né? É o desejo mais insano e sádico de Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. Isso aí deve ser tara, só pode, não tem explicação. E ele estando agora no regime fechado, o que nós remamos contra a maré levou agora tudo por água abaixo. É impressionante. Então, agora nós começamos, ontem mesmo eu já fiz um embargo de declaração da decisão dele que disse que houve perda de objeto ou houve prejudicialidade por conta da audiência de custódia. Mas eu quero dizer, Pitoli, que uma medida drástica como a revogação de livramento condicional, a lei, a LEP, ela diz claramente que o juiz deverá imposição, deverá intimar a defesa para uma audiência de justificação, para que sejam apresentadas as justificativas e todos os documentos necessários para que antes da revogação a defesa técnica tenha que ser ouvida. E isso não ocorreu. Inclusive, ontem, nos embargos, eu juntei o precedente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dessa obrigatoriedade. Porque se não houver essa obrigatoriedade, há o que nós chamamos de constrangimento ilegal. E o constrangimento ilegal, em tese, caberia habeas corpus, mas nós sabemos que o habeas corpus é abolido ali no STF contra atos dos seus próprios membros. Então, sinceramente, eu espero que ele atente a esse detalhe da lei. O Tribunal de Justiça, ele tem uma gama de precedentes que diz claramente que é ilegal você revogar uma medida como o livramento condicional, que envolve uma regressão de regime, é algo muito gravoso. Então, a lei determina que o juiz de verdade, não esse que está aí, ele tem que intimar a defesa para que a defesa participe de uma audiência de justificação, inclusive em defesa oral, para que o juízo, depois dessa audiência de justificação, ouvindo ainda o Ministério Público, ele tome a decisão de revogação da medida. Ele pode também, de ofício, fazer isso, mas ele não pode prender primeiro para depois averiguar. O que ele suscitou de irresponsavelmente na decisão? Ele duvidou que o Daniel Silveira tenha ido ao hospital. Ele duvidou, inclusive questionou a urgência. Agora, ele é médico também. Ele quer ser médico. Porque ele duvidou, ele disse que não via, não entendia que a medida fosse de urgência. Doutor, perdão, interrompê-lo, o senhor já tinha apontado problemas renais enfrentados pelo Daniel Silveira na cadeia, né? Sim, em julho, no final de julho, início de agosto, ele já teve esse problema lá em Bangu, e eu requisitei, via ofício, a SEAP, que enviasse todo o histórico médico do Daniel. E aí no dia 29/7 teve uma consulta lá, inclusive foi classificado como urgência. E eu peguei esse laudo, no dia 28 de agosto, encaminhei ao sujeito aí, para ele tomar providências.
Quais as providências que tinham que ser tomadas? Ele tinha que fazer tratamento nefrológico. Por isso que ontem eu desejei a ele uma noite, um dia de cálculo renal movendo dentro do seu corpo para ele entender a gravidade do que ele está fazendo. O que ele quer? Ele quer matar o Daniel Silveira na prisão? Ontem à noite eu publiquei, ele esteve no hospital ontem, ele passou mal ontem novamente. Ele foi levado à UPA, que fica dentro do complexo. Ele passou mal, ele está com cólica, com crise renal, e aí o emocional também ajuda, né? Mas ele também ainda está urinando sangue. É hemácias no sangue, hemácias na urina, é sangue. Então, eu só tenho uma explicação. O Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clesão. Ou seja, ele quer matar o Daniel Silveira dentro da prisão. É impressionante. Então, doutor Cláudio e Pitoli, ele sabe de tudo. Ele só finge demência para poder não tomar providência, porque é o Daniel Silveira. Ele é absolutamente um tirano, uma pessoa sem alma, uma pessoa que quer, por tudo, tirar não só a vida do Daniel, mas a vida da família inteira, porque ele está prejudicando a família inteira. Toda a família. Imagine a situação da filha, das filhas, da mãe, que durante mais de 2 anos chorou dia após dia vendo seu filho preso, sem crime algum. Então é revoltante. E eu quero que esse pessoal que fala em direitos humanos, cadê esse pessoal que fala de direitos humanos? O cara está sendo torturado dia e noite, e não se faz nada. Aqui o advogado fala uma coisa que tem bastante razão, independentemente da pessoa estar cumprindo pena, independentemente de qual infração penal aquela pessoa foi condenada, aquela pessoa tem que ser observado todos os direitos que estão esculpidos na legislação, na Constituição, inclusive nos tratados e convenções internacionais. Você viu aquele ponto que eu convidei você para a gente falar? O advogado chama o ministro do Supremo Tribunal Federal de tirano, de pessoa sem alma, de pessoa que age com demência, de torturador insano. Será que essas expressões não podem construir também uma prática de injúria contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Será que o advogado tem uma proteção às manifestações dele fora do processo? Porque essa é uma manifestação fora do processo. Outra coisa que eu quero dizer com você é o seguinte: o advogado fala, ele foi condenado sem crime. Não se está mais discutindo, né? Não se discute mais depois que uma pessoa é condenada a existência de crime ou não. O órgão colegiado, no caso o Supremo Tribunal Federal, entendeu que houve a prática de infração penal. Inclusive tem esse vídeo disponível aqui no Jornal Brasil, que é um dos elementos que demonstram a prática da infração penal, que foi levado em consideração no acórdão que foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que teve inclusive o julgamento procedente por parte do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente ver que essa coisa não está muito relacionada a um espectro político. É claro, o ministro Nunes Marques votou contra, ele votou pela absolvição total, pela improcedência do pedido do MPF, mas o ministro André Mendonça votou pela condenação pelo crime de coação no curso do processo. E foram esses 2 crimes que ensejaram a condenação do ex-deputado federal. O crime de atentado, né, contra as instituições democráticas, tentar inviabilizar o exercício das instituições democráticas, que está no artigo 18 da antiga Lei de Segurança Nacional, agora está no 359L, e também o artigo 344, que é a coação no curso do processo. Por quê? Porque algumas das falas do ex-deputado eram contra o Supremo Tribunal Federal durante o curso do processo. Se você tiver interesse, você pode entrar no Jornal do Brasil e acessar o vídeo. Deixa eu dar um trechinho aqui para você ver. Xandão do PCC foi preso aí, está aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim: a nossa missão é eliminar você. Sabia que eu sei? Eu sei. E eu sei de onde partiram essas ordens. Porque você acha que eu estou blefando? Por que, Alexandre? Você ficou putinho porque mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada? Na minha quebra de sigilo bancário e telemático? Decisão que não cabe ao STF. Ao STF, pelo povo, né, de uma parte do povo que eu não represento esquerdista não. Esquerdista para mim é tudo filho da puta. Então eu não represento esses vagabundos não. Mas a parcela que eu represento, Faquinha, eu ignorei o artigo 53, a emenda constitucional 35 de 2001, que deixa o texto ainda mais abrangente, né, mais fortalecido para que eu possa representar a sociedade. Eu entreguei o celular. Levaram o celular, a Polícia Federal levou um celular e um papelzinho lá que estava anotado algumas falas de uma live, como essa aqui. Talvez alguém me pergunte nada, ninguém mandou um ofício dizendo não. 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer. Bom, esse aqui é um dos vídeos, né, que tem do ex-deputado, na verdade foram vários, e esses vídeos acabaram ensejando a condenação dele.
por parte do Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo e outros, né? O Supremo entendeu que aquele caso não havia o exercício legítimo ali da liberdade de expressão, não havia o exercício legítimo do uso da imunidade parlamentar do artigo 53, a imunidade material, que acabou condenando o ex-deputado federal. A partir disso, então, não se discute mais a existência de crime. Como o advogado fala, ele não praticou crime, não se discute mais, se discute o cumprimento da pena. Ele estava cumprindo a pena, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro, entendeu que houve descumprimento das obrigações e revogou o benefício. Outra coisa que é importante a gente apontar é que esse direcionamento em face do ministro acaba sendo um equívoco, porque o Supremo é um órgão colegiado. Então, toda crítica realizada a um tem que ver. A decisão está sendo referendada? Os outros ministros estão votando de acordo com aquela decisão? Se estão, então você tem que estender a crítica a todos, né? Você não pode individualizar sabendo que todos os outros estão concordando e dando ok. Seria, no mínimo, leviano, né? Até porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. O que você pensa? Você tem acompanhado essa discussão? Deixa aqui no campo dos comentários, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.